E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos agora dar início a um conteúdo que faz parte da primeira etapa desse segundo réu. E o propósito dessa etapa é abordar um pouquinho sobre a qualidade das matérias-primas no processo de fabricação de ração. Aqui voltado mais especificamente para os grãos. Então, nós vamos verificar que as novas exigências regulatórias e de consumo destacam a importância da alimentação animal como parte do nosso Sistema Nacional de Segurança de Alimentos. Então, veja bem, a fábrica de ração ela precisa receber uma matéria-prima de qualidade, visto que do processo em si não será capaz de garantir no final um produto na qual ela recebeu não tendo qualidade e agora tendo condições de gerar um produto de qualidade. Então a qualidade ela deve começar ainda no campo. Para isso, nós precisamos abordar um pouquinho sobre agronegócio. Definindo o agronegócio, nós poderíamos dizer que o agronegócio nada mais é do que a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, as operações de produção nas unidades agrícolas, o armazenamento, o processamento e a própria distribuição de produtos agrícolas e de itens produzidos com eles. Quando a gente pensa em termos de mercado mundial de ração, nós vamos verificar que a produção global de ração ela tem crescido a cada ano. Então, a gente tem aí um dado de 2018, a produção global de ração ela atingiu mais de 1 bilhão de toneladas. E o Brasil ele acaba sendo líder em produção de ração para a região e terceiro globalmente. Os principais grãos presentes na ração, sem sombra de dúvida, é o milho. Então aqui nós temos aqui uma fonte da Conab em que mostra a produção aqui brasileira de milho, tendo o estado de Mato Grosso como o maior produtor. Nós entendemos que o milho, cerca de 17% do milho produzido no país, ele é consumido dentro das porteiras das propriedades, tanto na forma de grãos quanto na forma de silagem. 63% ele é consumido na forma de rações para animais, incluindo aí aves, suínos e bovinos. 15% pela indústria de processamento e apenas 5% desse milho ele é consumido como alimento humano. E aí nós sabemos que a soja é um grão que apresenta altos teores de proteína e nós verificamos que, da mesma forma como o milho, para a soja, o maior produtor é Mato Grosso. Bom, nós já discutimos alguma coisa com relação à segurança de alimentos. Eu não vou me ater muito, inclusive foi até assunto também do réu passado, mas a segurança de alimentos, nós já discutimos, ela tem uma origem militar, ela visa, na verdade, conhecer os perigos de ordem química, física e biológica, e essa segurança ela está muito preocupada com a qualidade. O termo From Farm to Fork sinaliza as responsabilidades de todas as partes interessadas na cadeia de produção de tomar medidas eficazes com o objetivo de minimizar os riscos à saúde, tanto animal quanto à própria saúde humana. E quando nós pensamos em qualidade, nós não vamos pensar agora na qualidade final, visto que o nosso objetivo aqui é discutir a qualidade da matéria-prima. Então eu posso pensar em termos de sujidades. Então nós temos aí um limite permitido para as sujidades no momento em que esses grãos eles chegam aí em um armazém para serem beneficiados. Então o grau permitido de sujidades varia aí de 1 a 1,2%. Acima disso, nós começamos agora a ter uma depreciação do produto, e isso não é interessante, obviamente, para o produtor. Nós temos a questão dos fungos, a presença de fungos, então isso está muito relacionado principalmente à questão da umidade desses grãos, e isso pode levar ao desenvolvimento desses fungos, o que a gente vai, na verdade, caracterizar esses grãos como grãos ardidos.
sendo que há uma tolerância máxima aí de 6% para grãos ardidos em os lotes comerciais de milho. Pensamos também no controle de pragas. Então, é necessário nós entrarmos com o controle integrado de pragas, visando aqui a eliminação especialmente de carunchos, que podem danificar esses grãos. E como a umidade ela é um fator extremamente importante, visando aí a possibilidade do desenvolvimento de fungos, é importante que esses grãos eles possam apresentar um teor de umidade aí entre 12% e 13%. E o que acontece quando esses grãos eles chegam aí em uma beneficiadora? É importante que seja feita a determinação do teor de umidade. Para isso, então, nós utilizamos esse medidor de umidade. Nós vamos colocar em torno de 140 gramas e com isso nós verificamos qual é o teor de umidade desses grãos. Feito isso, esses grãos, então, agora eles vão ser beneficiados, limpos, levados para a secagem, para posteriormente eles entrarem no processo de expedição. Então, nós podemos pensar da seguinte forma: como que nós conseguimos promover a qualidade do produto? Nós precisamos pensar na produção de grãos com qualidade. E para isso, eu tenho que levar em consideração a cultivar, as boas práticas agrícolas e a própria técnica de colheita, visto que na colheita nós podemos ter vários danos, prejuízos, nesses grãos aqui. Nós também precisamos levar em consideração o próprio processamento e o armazenamento de grãos com a qualidade. Então é importante a limpeza do silo, verificar a determinação da umidade, conforme nós colocamos aqui. A secagem é um outro fator extremamente importante que vai garantir com que esses grãos eles possam atingir aquele teor de umidade que eu falei entre 12% e 13%. E a temperatura aqui dentro desse silo, para evitar especialmente aqui, a troca de calor que poderia levar a uma umidificação. E para nós produzirmos alimentos com qualidade, foi assunto do réu passado, nós precisamos adotar ferramentas de gestão de qualidade. Então, as boas práticas de fabricação, os POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados, e o próprio APPCC, o HACCP, aí, que é um sistema contínuo com ações corretivas, com um foco de prevenção. Bom, mas por que aplicar as boas práticas agrícolas? Então, nós vamos verificar aqui que essas boas práticas agrícolas elas visam garantir a qualidade do produto agrícola, bem como a saúde, o bem-estar e a segurança do trabalhador rural. Também visa conservar o meio ambiente, especialmente a água e o solo, e também adicionar valor ao produto produzido por pequenos, médios e grandes produtores. E quando nós estamos pensando em boas práticas agrícolas, nós estamos pensando no planejamento ambiental. Então, a primeira coisa seria a escolha do terreno. A escolha do terreno é essencial para o sucesso do empreendimento agrícola, como no caso aqui nós estamos discutindo a produção de milho. Se essa escolha ela não for adequada, a economicidade, a conservação ambiental e a qualidade do produto final, com certeza serão comprometidas. Outro ponto que a gente precisa pensar é no clima. Então, verificar exatamente o clima da minha região. Outro ponto, o preparo do solo. Então, nós devemos implantar um plantio direto com adequada cobertura do solo, com restos culturais. A época do plantio é um outro fator importante. Então, para aquelas lavouras não irrigadas, a época do plantio ela é determinada pelo início das chuvas, pois as sementes elas precisam de água no solo para germinar. Outra questão é a própria semente. Então, na escolha da semente, nós devemos levar em consideração o objetivo da exploração, como, por exemplo, no caso do milho,
verificar se o milho ele será para consumo in natura, né, nesse caso então seria o milho verde, para a produção de forragem ou mesmo para a produção de grãos. Então, é necessário adquirir uma semente melhorada de fonte idônea, com índices adequados de germinação, de vigor, de pureza. Essa cultivar, ela deverá ser adaptada à região e apresentar tolerância a doenças. Então perceba que quando nós estamos falando sobre boas práticas agrícolas, nós temos uma série de itens que vão refletir na qualidade do produto final no qual será utilizado esses grãos. As práticas culturais também são importantes, porque para cada cultivar é indicada aí uma faixa ideal de densidade de plantio. Outro seria a fertilidade do solo, onde é importante estabelecer o histórico de calagem e adubação das glebas. Nós devemos utilizar adubos e corretivos registrados conforme a legislação vigente, exatamente para você não ter problema durante a fertilidade desse solo. Outro ponto importantíssimo tem a ver com a irrigação. Nós vamos usar a irrigação se o ciclo da cultura coincidir com períodos de seca prolongados ou em regiões de clima árido e semiárido. É importante monitorar a qualidade da água de irrigação quanto aos aspectos químicos, físicos e biológicos. Outro ponto, manejo integrado de plantas daninhas. Eu preciso minimizar o uso de herbicidas no ciclo agrícola exatamente para poder evitar os resíduos. O manejo integrado de pragas também é importante, visto que a presença de insetos fitófagos na área-alvo não necessariamente significa danos econômicos. Nós precisamos considerar o papel importante de insetos benéficos, parasitoides, predadores, no controle desses insetos fitófagos. E, por fim, nós precisamos pensar no preparo e na aplicação de agrotóxicos, ou seja, nós devemos utilizar produtos químicos registrados para a cultura conforme a legislação vigente. Então perceba que quando nós estamos falando sobre boas práticas agrícolas, nós temos uma série de fatores que vão potencializar, a possibilidade de uma contaminação cruzada com esses grãos. Então, nós estamos pensando tanto na verificação da idoneidade desse fornecedor até a entrega do cliente. Isso é importante nós termos toda essa preocupação ao longo da cadeia. Então, na verificação do fornecedor, nós precisamos garantir que o fornecedor ele tenha um programa para controlar essa contaminação. Então, por isso que as boas práticas agrícolas elas são tão importantes. Quando você está na hora de receber essa matéria-prima, ela é a etapa-chave. Porque, de novo, não tem nenhum tipo de tecnologia, de metodologia que seja capaz de melhorar um produto ruim. Outro ponto são os próprios funcionários, visitantes e os motoristas que são carreadores em potencial. Eles podem levar, na verdade, contaminação de um local para o outro. E com isso, então, você tem um comprometimento na qualidade da sua matéria-prima. Outra coisa tem a ver com a área de fabricação. Então, é importante implementar processos e procedimentos para evitar a contaminação. Então, eu não posso simplesmente ter uma área onde simplesmente as coisas elas são colocadas de qualquer jeito. Essas fotos eu já havia passado na aula anterior, então eu vou eliminar agora, parar, porque isso daqui mostra já o processo, ok? Então eu vou só voltar aqui para que a gente possa dar seguimento e não ficar repetindo. E por fim, nós temos que pensar na entrega ao cliente. Agora percebam, nessa entrega ao cliente, eu estou me preocupando desde a matéria-prima ainda no campo até o consumidor final, que no nosso caso aqui são os animais. Então eu preciso ter aqui um programa de rastreabilidade.
E como que é isso? Como que acontece? Vamos pensar que houve um problema e foi detectado, né, um problema, por exemplo, microbiológico. Esse problema microbiológico, ele precisa então ser notificado. Daí então entra o processo de rastreabilidade. Então nós precisamos entender que a rastreabilidade, ela vai envolver ainda a matéria-prima no campo. Então nós estamos aqui tratando sobre essas boas práticas. A partir do momento em que essa matéria-prima ela é realizada a colheita, nós temos o processo de distribuição. Essa matéria-prima, portanto, chega na fábrica, então ela vai ser recepcionada e a fábrica vai decidir se fica com essa matéria-prima ou não. Se ficar, ela vai para o processamento. No processamento, ela será monitorada. Tudo ok, o produto ele é expedido. Chega até o animal. Havendo problema de contaminação, é necessário agora fazer aquilo que nós chamamos de um recall. Por que o recall é importante? Por questões econômicas. Então, a rastreabilidade, ela dá essa possibilidade de ser feito um feedback para que nós possamos voltar por todo esse sistema para descobrir aonde está a falha. E agora nós chegamos naquelas estruturas importantes para a armazenagem de grãos a granel. Nós temos, a primeira delas seria a moega, então é onde o caminhão ele chega para ser descarregado, mas primeiro é feito uma avaliação, é necessário ser feita uma avaliação desse produto, principalmente em termos de umidade, em termos de sujidades. Essa moega, elas são estruturas empregadas para recepcionar o produto a granel. Então, um cuidado a ser observado no projeto dessas moegas é que todas as faces internas dela devem possuir um ângulo de inclinação superior a 40. Desse modo, mesmo que a massa de grãos apresentando altos teores de água e impurezas, não ficará retido em razão do maior ângulo de repouso que ocorre para essa situação. Por isso é importante a moega ter um excelente grau de inclinação. Bom, feito isso, dessa moega aqui será feito a pré-limpeza. Então, essa pré-limpeza, ela vai eliminar exatamente aquelas sujidades que eu falei para vocês, que essas sujidades elas devem estar em torno de 1 a 1,2%, que é o considerado aceitável aí. Feito isso, a matéria-prima ela agora será encaminhada para o silo-pulmão. Então, o emprego, na verdade, desse silo-pulmão tem por objetivo a armazenagem temporária desse produto úmido, quando o fluxo horário do setor de secagem não está sendo suficiente para esvaziar as moedas em tempo hábil. Então, o emprego do silo-pulmão ele tem por objetivo a armazenagem temporária do produto úmido, quando o fluxo horário do setor de secagem ele não está muito suficiente para esvaziar as moedas em tempo hábil. Isso faz ocorrer o aumento da extensão das filas de caminhões carregados, o que acaba gerando transtorno aos usuários, além de afetar também a qualidade do produto por viabilizar a proliferação de fungos e, consequentemente, a metabolização de micotoxinas, que é assunto para a próxima etapa desse réu. Então, um detalhe técnico para esse silo-pulmão é que o sistema de insuflação de ar ele deve apresentar uma capacidade de aplicação aí de 300 a 600 litros de ar ambiente por minuto, isso daí por tonelada de produto. Feito isso, nós agora vamos proceder à secagem. Então, a matéria-prima, quando chega para mim, ela chega com um teor de umidade acima do recomendado, que é aquele em torno de 12, 13%. Então, eu preciso proceder à secagem. Então, essa secagem ela é um procedimento operacional em que nos secadores os grãos eles vão ser secos até um teor de água aí em torno de 13%, de 14% mais ou menos. E eles não são resfriados.
Em seguida, esse produto quente, né, em torno aí de uns 50 graus, ele vai ser transferido para um silo, onde ele vai permanecer em um descanso, né? Então é o silo seca aeração, ele vai permanecer em descanso por um período de 4 a 8 horas. E finalmente vai ser aplicado um fluxo de ar a uma temperatura ambiente para complementação da secagem e redução da temperatura. Okay? Nós estamos verificando que a importância dessa secagem, né, que nada mais é do que aquela operação que vai levar à redução do teor de água do produto, de tal forma que essa redução do teor de água ela seja atingida até um nível considerado seguro para o seu armazenamento. E nós vamos entender como seguro aquele teor de água abaixo do qual a atividade de micro-organismos ela é inibida, mas não sendo necessariamente eliminada. Okay? Então a secagem tem esse objetivo. E nessa aeração vai ser feita a passagem forçada de ar, com um fluxo adequado, através dessa massa de grãos. Então o objetivo seria prevenir ou solucionar problemas de conservação do produto, uniformizar a temperatura na massa de grãos, porque nós temos, na verdade, uma temperatura menor embaixo, porque o ar está soprando de baixo para cima. Então, os grãos embaixo, eles estão mais resfriados e a partir do momento que a gente começa a subir nesse silo, a temperatura aumenta. Então, o objetivo dessa aeração é uniformizar a temperatura na massa de grãos. Além disso, também é capaz de promover a remoção de certos odores, promover o resfriamento de toda a massa. Feito isso, nós vamos agora, esses grãos eles são levados para um silo de armazenagem. Então, essa armazenagem dos grãos a granel, ela pode ser realizada em graneleiros ou em silos construídos em chapas metálicas, alvenaria, madeira ou concreto. O mais utilizado, sem sombra de dúvida, são as chapas metálicas. E, por fim, nós temos, então, o sistema de expedição. Então, nesse sistema de expedição, nada mais é do que um depósito elevado, abaixo do qual é estacionado para carregamento caminhões ou vagões ferroviários. Vai depender, claro, da fábrica. Então, tudo isso que eu falei se resume exatamente nessa figura aqui. Então, eu tenho aqui a chegada, né, do meu caminhão trazendo a matéria-prima. Essa matéria-prima vai ser despejada em uma moega. Dessa moega é feita aqui uma pré-limpeza. Dessa pré-limpeza, nós vamos então encaminhar para o silo pulmão. Então, lembrando, tendo essa umidade mais alta e já tendo um fluxo constante de grãos aqui, nós temos essa possibilidade de você fazer esse armazenamento no silo pulmão. Feito isso, vai então agora para o secador. Do secador, ele vai agora para ser feita agora a secagem. Dependendo, talvez, da unidade armazenadora de grãos, pode ser feita aqui uma limpeza. Daí, então, vai para o silo de armazenamento e, posteriormente, para a expedição. Bom, então, na recepção, nós estamos pensando aqui na qualidade da matéria-prima. Percebam que a unidade armazenadora, ela não pode receber qualquer tipo de matéria-prima. Então, essa matéria-prima, ela precisa ter um certificado de garantia. Então, olha lá, é praticamente impossível que a fabricação de ração disponha de boa qualidade se os ingredientes apresentam má qualidade. Ou seja, um ingrediente de má qualidade, sem sombra de dúvida, ela vai gerar uma ração de má qualidade, independentemente de quaisquer outros fatores da produção. Então, é óbvio que eu preciso me preocupar com a qualidade dessa matéria-prima. É importante que essa matéria-prima ela seja submetida a uma análise, que a gente chama, na verdade, análise ao chão da fábrica, onde você quer verificar principalmente composição nutricional dessa matéria-prima. E isso a gente faz empregando aqui um aparelho denominado de NIRS. Mais para frente a gente vai falar sobre ele. Então, olha, é importante eu fazer essa avaliação, porque isso permite uma melhor relação entre os clientes. Então, eu faço essa avaliação. Então, após a apreciação da qualidade do produto recebido,
A ficha ela é encaminhada ao setor de compras para que se possa informar ao fornecedor, na próxima oportunidade de compra, a qualidade do produto recebido diante das exigências da empresa. Então, isso é importante para poder você dar alguma sinalização para o seu fornecedor. Olha, a umidade ela está muito elevada, olha, o índice de sujidade está muito elevado, então significa que essa matéria-prima ela vai sofrer uma depreciação. Então, se preocupe mais com a qualidade do produto que você está encaminhando para nós. Então, daí a importância de ser feito isso. Isso deixa as coisas mais transparentes, né? Bom, é sempre importante ter aqui o tombador, né? Esse tombador, ele vai, obviamente, estar muito relacionado ao tempo em que você vai conseguir descarregar esse caminhão lotado aqui desses grãos, então fica muito mais fácil de ser feito dessa forma. E depois disso a gente vai realizar a pré-limpeza na produção de rações. Bom, aqui eu mostro para vocês a necessidade de se ter um sistema de eliminação ou de captação de pó. Então, perceba que eu tenho aqui no meu lado esquerdo do vídeo um sistema de captação de pó, onde a matéria-prima ela está sendo descarregada aqui na moega, mas percebam que praticamente eu não tenho a quantidade de pó como está sendo, né, visualizada nesse vídeo aqui da direita. E quando nós falamos em pó, nós estamos pensando na principal fonte de contaminação por micro-organismos. Então é importante que na recepção haja um sistema capaz de eliminar ou captar esse pó. Nessa pré-limpeza, então, nós utilizamos aqui uma máquina que seja capaz de estar recebendo essa matéria-prima, e aqui então ela vai ser capaz de eliminar essas impurezas. Os grãos eles saem por aqui já limpos e todo esse pó gerado aqui por essa pré-limpeza ela é eliminada por cima. Aqui a gente entende, né, da importância dessa mesa densimétrica, onde então eu vou conseguir realizar aqui uma melhor classificação, uma melhor seleção e classificação dos grãos e sementes, que é feito através do peso específico. Então eu tenho peneiras e através de vibrações ou oscilações eu consigo melhorar a captação desses grãos. Bom, dando continuidade, então, nós chegamos no próprio armazenamento em si, que é um dos principais pontos a se considerar para uma adequada nutrição animal, além de que grandes prejuízos podem emergir com a utilização de grãos contaminados, especialmente por perigos biológicos. Então, nós já colocamos já da importância dessa secagem. Ela pode ser feita tanto natural ou artificial, ok? Então, a operação unitária, a finalidade, conforme nós já dissemos, é retirar parte da água, exatamente para poder impedir aqui, a atuação de insetos e de micro-organismos, a capacidade de ganhar, né, ou seja, a dissorção, ou de perder umidade, a dissociação, conforme a temperatura e a umidade do ar ambiente. É o comum quadro de condensação de umidade nos silos, por isso, então, a necessidade daquela aeração que nós já discutimos. Então, está aqui, né, com essa aeração, o objetivo é promover uma conservação preventiva e tudo isso visando a qualidade. Para essa qualidade, nós vamos então estar monitorando a massa. Daí então você checar a temperatura do silo ali dentro, você verificar o quanto de ar está sendo insuflado dentro desse silo e tudo isso nós precisamos levar em consideração alguns fatores. Então, no armazenamento, nós precisamos promover um controle de pragas. Então, a avaliação do nível, tipo de infestação, baseia-se nos seguintes fatores. Nós temos aqui a identificação das espécies de roedores presentes, o mapeamento dos pontos críticos nas instalações e a estimativa do nível de infestação. Então, o programa de controle de roedores fundamenta-se na adoção das seguintes medidas:
implantação de barreiras físicas. Então, você coloca, na verdade, iscas para evitar que esses roedores eles possam adentrar nos silos, adoção de métodos para saneamento de ambientes e a própria redução no número de indivíduos da população. Desse controle integrado que pode ser feito por uma empresa terceirizada. Nós temos ainda, pensando aqui em pragas na forma de insetos, pensando aqui especialmente no caruncho, né, nessas mariposas que são capazes, olha, de promover aqui uma devastação nesses grãos. E o que faz, então, obviamente, comprometer a qualidade nutricional desses grãos. Nós ainda pensamos na questão de bactérias. Então, aqui tem um trabalho, só rápido, só para vocês poderem verificar. Olha onde eu tenho maior prevalência de amostras positivas de salmonela por local amostrado. Então, perceba que em amostras ambientais, ou seja, feito do pó, olha bem o índice de contaminação, 47,30%. Então, isso então nos remete àqueles vídeos que eu mostrei para vocês com relação à capacidade de geração, de emissão de partículas de pó, que favorece muito o nível de contaminação, né? Nós também temos aqui a prevalência de salmonela em amostras do produto final. Então, aqui, ó, nas diferentes indústrias e armazéns. Nós vamos verificar aqui, olha, em algumas indústrias, o índice de positividade para a salmonela pode ser bastante elevado. Bom, pessoal, era isso que tinha para poder passar para vocês. Então, agora, o grupo vai, então, elaborar um texto discriminando, trazendo a importância dessas boas práticas agrícolas, o que é feito dentro de uma unidade armazenadora de grãos, quais são os cuidados que ele tem, de tal forma que possa fornecer o mercado com grãos de qualidade, para que esses grãos agora cheguem numa fábrica e possam ser processados. Então, boa atividade para vocês e não esqueçam de ver aquele vídeo que eu explico como que é feita a ferramenta Wiki. Até lá, tchau!